Seja muito bem-vindo a este momento de oração. Talvez hoje você tenha chegado aqui cansado, não apenas fisicamente, mas cansado na alma. Cansado de lutar, de tentar permanecer forte, de acreditar que as coisas iriam melhorar e ver o tempo passar sem mudanças. Existem perdas que ninguém consegue enxergar por fora. Perdas emocionais, perdas financeiras, perdas silenciosas que vão drenando a esperança pouco a pouco. Há pessoas que olham para trás e sentem que os melhores anos da vida foram consumidos pelas batalhas. Anos tentando sobreviver, anos carregando preocupações, anos lutando contra portas fechadas, contra dívidas, contra medos, contra a sensação de estar sempre correndo, mas nunca chegando. Mas hoje o Espírito Santo está trazendo você para esta oração por um motivo. Porque o Deus que você serve não é um Deus de perdas definitivas. Ele é especialista em restaurar aquilo que parecia impossível recuperar. E existe uma promessa liberada sobre a sua vida. Deus vai restituir os anos de perda. Os anos consumidos pela tristeza. Os anos marcados pela escassez. Os anos em que você chorou escondido, tentando entender por que tudo parecia tão difícil. Nada passou despercebido diante dos olhos do Senhor. Enquanto muitos não entenderam sua dor, Deus viu tudo. Viu as noites em claro. Viu as lágrimas silenciosas. Viu as vezes em que você quis desistir, mas continuou mesmo sem forças. E nesta hora, algo espiritual começa a mudar ao seu redor. Porque antes desta oração terminar, o céu começará a mover situações que pareciam paradas há anos. Então feche os seus olhos por um instante. Respire profundamente. E permita que o Espírito Santo visite agora as áreas mais cansadas da sua vida. Porque hoje começa um novo tempo de restituição e provisão divina. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante da Tua presença juntamente com esta pessoa que ora comigo agora. E antes de qualquer pedido, nós reconhecemos que somente o Senhor conhece completamente as dores escondidas dentro deste coração. Tu conheces as batalhas silenciosas, conheces os pensamentos da madrugada, conheces o peso que esta pessoa tem carregado tentando manter tudo de pé, enquanto por dentro sente vontade de desabar. Pai, quantas vezes ela sorriu por fora enquanto chorava por dentro? Quantas vezes tentou ser forte para não preocupar ninguém? Quantas vezes olhou para a própria vida e sentiu como se os anos estivessem sendo consumidos pelas lutas? Mas nesta hora, nós nos levantamos diante do Teu altar com fé, porque a Tua palavra declara que o Senhor é poderoso para restaurar os anos consumidos pela destruição. Aquilo que o homem não consegue recuperar, o Senhor pode reconstruir. Aquilo que parecia perdido para sempre, o Senhor pode trazer de volta transformado em testemunho. Então agora, Pai, visita esta vida. Visita a mente cansada. Visita o coração ferido. Visita a alma abatida pelas preocupações financeiras, pelos medos e pelas decepções acumuladas ao longo do tempo. Eu repreendo agora todo o espírito de desânimo que tentou convencer esta pessoa de que não existe mais saída. Toda voz maligna dizendo: acabou. Nada muda. Você nasceu para sofrer. Caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Porque o Senhor não criou este filho para viver aprisionado pela vergonha, pela escassez e pelo medo constante do amanhã. Pai, sopra agora o Teu fôlego de vida sobre esta história. Que onde havia tristeza venha paz, onde havia peso venha alívio, onde havia portas fechadas havia uma provisão sobrenatural. E que esta oração marque o início de um novo ciclo de restituição, honra e crescimento espiritual. Pai amado, existem feridas que ninguém consegue enxergar. Feridas criadas pelas perdas acumuladas ao longo da caminhada. Momentos em que esta pessoa acreditou que finalmente viveria um novo tempo. Mas novamente algo deu errado no último instante. E pouco a pouco, o coração foi ficando cansado. O inimigo tentou transformar esperança em frustração. Tentou transformar a fé em medo. Tentou fazer esta pessoa acreditar que nasceu apenas para lutar,
lutar, lutar e nunca desfrutar da colheita. Mas hoje essa mentira cai por terra diante da tua presença, porque o Senhor continua sendo o Deus da restituição, o Deus que abre caminhos onde não existe saída, o Deus que toca ruínas e faz nascer vida outra vez. Então agora eu oro especificamente pelas áreas que foram drenadas pelo desgaste da vida. Pai, restitui a força emocional desta pessoa. Restitui a alegria que foi roubada pelas preocupações. Restitui o sono perdido pelas noites de ansiedade. Restitui a paz que foi consumida pelas batalhas financeiras. Senhor, quantas vezes esta pessoa olhou para o futuro e sentiu medo? Quantas vezes chorou escondida tentando entender por que tudo parecia tão difícil? Quantas vezes sentiu vergonha de contar para os outros aquilo que estava vivendo? Mas nesta hora, o teu Espírito Santo entra neste ambiente trazendo refrigério sobrenatural. Eu declaro agora que toda a atmosfera de opressão começa a ser quebrada. Toda sensação de derrota começa a sair. Toda palavra negativa lançada contra esta vida perde a força diante da autoridade do nome de Jesus. Porque existe uma promessa sendo liberada dos céus. O tempo da vergonha não será permanente. O tempo da escassez não será eterno. O tempo do sofrimento não definirá o final desta história. Pai, começa agora uma reconstrução invisível. Mesmo sem enxergar com os olhos naturais, esta pessoa começará a sentir a tua mão movendo circunstâncias, abrindo portas e restaurando áreas que pareciam impossíveis. Pai amado, existem feridas que ninguém consegue enxergar. Feridas criadas pelas perdas acumuladas ao longo da caminhada. Momentos em que esta pessoa acreditou que finalmente viveria um novo tempo. Mas novamente algo deu errado no último instante. E pouco a pouco o coração foi ficando cansado. O inimigo tentou transformar a esperança em frustração. Tentou transformar a fé em medo. Tentou fazer esta pessoa acreditar que nasceu apenas para lutar. Lutar, lutar e nunca desfrutar da colheita. Mas hoje essa mentira cai por terra diante da tua presença. Porque o Senhor continua sendo o Deus da restituição. O Deus que abre caminhos onde não existe saída. O Deus que toca ruínas e faz nascer vida outra vez. Então agora, eu oro especificamente pelas áreas que foram drenadas pelo desgaste da vida. Pai, restitui a força emocional desta pessoa. Restitui a alegria que foi roubada pelas preocupações. Restitui o sono perdido pelas noites de ansiedade. Restitui a paz que foi consumida pelas batalhas financeiras. Senhor, quantas vezes esta pessoa olhou para o futuro e sentiu medo? Quantas vezes chorou escondida tentando entender por que tudo parecia tão difícil? Quantas vezes sentiu vergonha de contar para os outros aquilo que estava vivendo? Mas nesta hora o teu Espírito Santo entra neste ambiente trazendo refrigério sobrenatural. Eu declaro agora que toda a atmosfera de opressão começa a ser quebrada. Toda sensação de derrota começa a sair. Toda palavra negativa lançada contra esta vida perde a força diante da autoridade do nome de Jesus. Porque existe uma promessa sendo liberada dos céus. O tempo da vergonha não será permanente. O tempo da escassez não será eterno. O tempo do sofrimento não definirá o final desta história. Pai, começa agora uma reconstrução invisível. Mesmo sem enxergar com os olhos naturais, esta pessoa começará a sentir a tua mão movendo circunstâncias, abrindo portas e restaurando áreas que pareciam impossíveis. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento eu coloco diante do teu altar a vida financeira desta pessoa que mora comigo agora. Tu sabes o quanto ela tem lutado para permanecer firme. Tu viste cada esforço silencioso, cada madrugada de preocupação, cada conta que parecia impossível pagar, cada momento em que ela tenta esconder o medo para não preocupar a família. E mesmo cansada, ela continuou lutando. Mas existe uma força espiritual que muitas vezes tenta agir de maneira invisível, drenando recursos, fechando caminhos, consumindo a paz antes mesmo da provisão chegar. Por isso agora,
Em nome de Jesus, eu me levanto contra todo espírito devorador que tem tentado tocar nesta vida. Toda força de escassez, todo ciclo de perdas constantes, todo caminho financeiro travado, toda sensação de esforço sem recompensa, seja quebrada agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu declaro que esta casa não pertence à miséria. Esta família não pertence ao abandono. Este lar pertence ao Deus da provisão sobrenatural. Pai, toca agora nas finanças desta pessoa. Abre portas que estavam fechadas. Move oportunidades inesperadas. Libera estratégias, ideias, criatividade e sabedoria do alto. Que aquilo que parecia impossível comece a florescer novamente. E onde existia apenas escassez, começa a surgir provisão. Onde havia vergonha, começa a surgir dignidade. Onde havia medo do amanhã, começa a nascer confiança no teu cuidado. Senhor, repreende o devorador. Repreende tudo aquilo que consumia os frutos antes da colheita chegar. Repreende as perdas invisíveis. Repreende os buracos espirituais que drenavam recursos, energia e paz emocional. Porque a partir de hoje começa um novo ciclo. Um ciclo de portas abertas. Um ciclo de provisão. Um ciclo de restituição. Um ciclo onde esta pessoa voltará a sorrir sem carregar o peso constante da preocupação. Espírito Santo de Deus, entra agora nas áreas mais cansadas desta alma. Há pessoas ouvindo esta oração que já perderam tantas coisas ao longo da caminhada, que começaram a acreditar que nunca mais viveriam dias de paz e abundância. As perdas foram se acumulando. Perdas financeiras, perdas emocionais, perdas familiares, perdas de oportunidades, perdas de tempo. E pouco a pouco o coração foi ficando pesado. Mas nesta hora, o Senhor começa a tocar exatamente nas áreas onde existem marcas de sofrimento e decepção. Pai, quebra agora toda mentalidade de derrota, toda palavra maligna que foi plantada na mente desta pessoa dizendo: não vai dar certo. Nada muda na sua vida. Você nasceu para sofrer. Caia por terra agora em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor faz novas todas as coisas. Então eu profetizo sobre esta vida. Os anos de perda não definirão o futuro desta pessoa. O passado não terá autoridade sobre o propósito dela. As dores antigas não impedirão os novos começos que o Senhor está preparando. Pai, sopra esperança outra vez sobre este coração, que onde havia vontade de desistir, venha coragem para continuar. Onde havia medo, venha confiança. Onde havia tristeza profunda, venha o óleo da alegria do Espírito Santo. E agora eu oro especificamente pela mente desta pessoa, porque muitas vezes o inimigo não ataca primeiro as finanças, ele ataca os pensamentos. Ele tenta cansar emocionalmente, tenta roubar a esperança, tenta convencer a pessoa de que Deus se esqueceu dela. Mas nesta hora, toda a névoa espiritual começa a sair da mente. Eu declaro clareza, declaro paz, declaro equilíbrio emocional, declaro fortalecimento espiritual. Pai, que esta pessoa volte a sonhar novamente, que ela volte a acreditar na vida, que ela volte a enxergar possibilidades onde antes só via portas fechadas, porque o Senhor ainda está escrevendo a história dela, e o final não será de derrota. Senhor, neste momento eu te peço que visitem também esta casa e esta família, porque muitas vezes as perdas não atingem apenas o bolso, elas atingem os relacionamentos. A pressão financeira rouba a paz dentro do lar, rouba o sorriso, rouba a paciência, rouba o descanso emocional. E o inimigo tenta transformar um ambiente de amor em um ambiente de tensão constante. Mas agora, em nome de Jesus, eu declaro que toda a atmosfera pesada começa a sair desta casa. Toda a confusão, toda a irritação constante, todo o desgaste emocional causado pelo medo e pelas preocupações. Perca a força agora pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Pai, derrama a tua paz sobre este lar. Que ao entrar nesta casa,
esta pessoa sinta a tua presença trazendo alívio, segurança e descanso. Que o ambiente desta família seja tomado pela tua luz. Onde houve discussões, traz reconciliação. Onde houve frieza, traz amor novamente. Onde houve silêncio causado pela dor, traz cura emocional. Senhor, restaura a união dentro desta casa, porque existem famílias que não estão destruídas pela falta de amor. Estão apenas cansadas pelas batalhas da vida. Então sopra agora um novo tempo sobre este lar. Que a mesa desta casa volte a ter alegria. Que o alimento nunca falte. Que o riso volte a existir. Que os filhos tenham paz emocional. Que os pais tenham sabedoria e força. Eu repreendo agora todo espírito de contenda, divisão e opressão familiar. Toda energia de desgaste constante. Todo o ambiente carregado. Todo o peso espiritual que tentava permanecer dentro desta casa, saia agora em nome de Jesus. Pai, levanta muros espirituais de proteção ao redor desta família. Que os teus anjos guardem esta casa durante o dia e durante a noite. Que nenhuma seta maligna encontre espaço neste lar. E que esta família experimente uma paz que não depende das circunstâncias, mas da tua presença poderosa habitando dentro desta casa. Pai amado, existem sonhos que esta pessoa quase abandonou, projetos que ficaram pelo caminho, planos interrompidos pelas dificuldades, portas que pareciam promissoras, mas se fecharam de repente. E depois de tantas frustrações, o coração começou a acreditar que talvez nunca mais conseguiria recomeçar. Mas nesta hora o Senhor está dizendo: eu ainda não terminei a tua história, porque aquilo que parece morto para os homens continua vivo diante de Deus. Então eu profetizo agora sobre os sonhos adormecidos desta pessoa. Recebam vida novamente pelo poder do Espírito Santo. Pai, visita os projetos esquecidos. Visita as ideias enterradas pelo medo. Visita os talentos escondidos pelas decepções. O inimigo tentou convencer esta pessoa de que era tarde demais. Mas o Senhor continua sendo especialista em recomeços impossíveis. E agora eu declaro uma aceleração divina sobre esta vida. Aquilo que ficou travado por anos começará a se mover. Aquilo que parecia distante começará a se aproximar. Aquilo que parecia impossível começará a acontecer pela tua graça. Porque quando a tua mão toca uma história, o impossível perde a força. Pai, abre portas profissionais. Abre caminhos financeiros. Abre oportunidades inesperadas. Conecta esta pessoa com lugares, pessoas e decisões que farão parte do tempo de restituição que está chegando. E onde houver atrasos, haverá avanço. Onde houver perdas, haverá colheita. Onde houver vergonha, haverá dupla honra. Eu repreendo agora todo o espírito de fracasso que tentou parar esta vida. Toda palavra negativa liberada contra o futuro desta pessoa, caia por terra agora em nome de Jesus, porque ela não nasceu para viver limitada pelo medo. Ela nasceu para viver os planos que o Senhor escreveu antes mesmo da fundação do mundo. Pai, reacende agora a coragem dentro deste coração. Que esta pessoa volte a acreditar no amanhã. Que volte a levantar projetos, que volte a sonhar sem medo de perder novamente. Porque o Deus da restituição já começou a mover os céus a favor dela. Senhor meu Deus, nesta hora eu te peço que visites profundamente a mente e o coração desta pessoa. Porque existem batalhas que ninguém consegue enxergar por fora, enquanto muitos veem apenas um sorriso. Por dentro existe uma guerra silenciosa acontecendo. Uma guerra contra a ansiedade, contra o medo do futuro, contra os pensamentos de fracasso, contra a sensação constante de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, e pouco a pouco o inimigo tenta aprisionar a mente através do cansaço emocional. Mas agora eu declaro liberdade sobre esta vida. Toda prisão mental, todo pensamento de derrota, todo medo excessivo, toda opressão emocional, todo peso espiritual acumulado ao longo dos anos,
comece a sair agora pelo poder do nome de Jesus. Pai, toca agora nos pensamentos desta pessoa, que a mente dela seja inundada pela tua paz sobrenatural. Uma paz que o dinheiro não compra. Uma paz que as circunstâncias não conseguem destruir. Uma paz que vem diretamente do teu espírito. Eu repreendo agora toda insônia causada pela preocupação, toda madrugada de angústia, toda mente acelerada pelo medo das contas, das perdas e das incertezas. Que esta pessoa volte a descansar, que ela consiga fechar os olhos sem carregar o peso do amanhã sobre os ombros, que ela sinta segurança no teu cuidado, que ela entenda que enquanto ela dorme, o Senhor continua trabalhando em favor dela. Pai, quebra agora o ciclo do esgotamento emocional, porque há pessoas cansadas de lutar, cansadas de tentar ser fortes o tempo inteiro, cansadas de esconder as próprias dores para não preocupar ninguém. Mas nesta hora o teu Espírito Santo abraça esta alma, e eu declaro: o medo não terá a última palavra, a ansiedade não dominará esta mente, a tristeza não governará este coração, porque existe um novo tempo começando agora. Um tempo de paz, um tempo de equilíbrio, um tempo de descanso emocional, um tempo onde esta pessoa sentirá novamente a alegria de viver. Pai amado, chegamos ao final desta oração, mas eu creio que este é apenas o começo de um novo tempo na vida desta pessoa, porque algo espiritual foi movido aqui hoje. Talvez ela ainda não consiga enxergar tudo com os olhos naturais, mas no mundo espiritual, correntes começaram a cair, portas começaram a se abrir, ciclos começaram a ser quebrados, e aquilo que estava preso por anos começa agora a se mover pela tua poderosa mão. Pai, eu entrego completamente esta vida diante do teu altar. Entrega os medos, entrega as dores, entrega as perdas, entrega os traumas, entrega as preocupações financeiras, entrega as noites de ansiedade, entrega o peso de tentar controlar tudo sozinho. E nesta hora, eu declaro descanso sobre esta alma, porque enquanto esta pessoa confia, o Senhor trabalha. Enquanto ela descansa, o Senhor prepara caminhos. Enquanto ela ora, o céu movimenta situações que ela nem consegue imaginar. Pai, que a tua provisão alcance esta casa, que nunca falte pão sobre a mesa, que nunca falte paz dentro deste lar, que nunca falte esperança dentro deste coração. E eu profetizo agora: os anos de perda serão transformados em testemunho de restituição. Aquilo que foi roubado será recomposto. Aquilo que foi drenado será restaurado. Aquilo que parecia morto voltará a viver. Porque o Senhor continua sendo especialista em transformar desertos em lugares de abundância. Eu declaro que esta pessoa viverá um novo ciclo. Um ciclo de portas abertas, de crescimento, de paz emocional, de provisão divina, de honra, de reconstrução, de milagres inesperados. E quando ela olhar para trás, perceberá que foi a tua mão quem sustentou cada passo da caminhada. Agora eu sinto esta oração no poderoso nome de Jesus Cristo. Que toda palavra liberada aqui produza frutos. Que toda opressão seja quebrada. Que toda sombra de medo desapareça. E que a tua luz brilhe intensamente sobre esta vida. Em nome de Jesus, eu declaro: a restituição começou. Amém. E graças a Deus. Se essa oração falou com você, escreva aqui nos comentários: Deus vai restituir os anos de perda da minha vida. E se existe uma área específica que você precisa de provisão, família, finanças, emocional ou espiritual, escreva em uma frase. Eu vou colocar seu pedido em oração. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esta oração com alguém que está cansado de lutar e precisa ouvir que Deus ainda está escrevendo uma nova história.